Pai, eu preciso te contar uma coisa. Mas, por favor, não bate em mim. As palavras mal saíram da boca de Lucas e o silêncio que veio depois parecia um buraco. O pai, um homem rígido, de mãos calejadas e olhar duro, o encarava sem entender. O menino tremia. Não sabia nem direito o que queria dizer, mas sabia que aquela seria a conversa mais difícil da sua vida. Desde pequeno, Lucas aprendeu que homem de verdade não chora, não tem dúvida, não fala de sentimento. E que o pior de tudo seria dar motivo para vergonha. Mas ultimamente, ele vinha sentindo que alguma coisa nele não se encaixava. Não era só o jeito mais calmo, ou o fato de preferir livros a futebol. Era algo mais profundo, invisível. Um vazio que ele não conseguia nomear. Ele via os amigos comentando sobre garotas, rindo, se gabando, e fingia entender. Ria junto, para não ser o estranho. Mas no fundo, tudo aquilo parecia um teatro que ele era obrigado a atuar. Não sentia atração por meninas, nem por meninos. E isso o confundia ainda mais. Será que ele era gay? Será que era assexual? Ou só diferente? Lucas só queria uma resposta. Mas mais do que isso, queria um lugar seguro para ser quem era. O problema é que em casa, esse lugar nunca existiu. Ele sabia que o pai, um homem acostumado a mandar mais do que escutar, jamais entenderia. E mesmo assim, naquela noite, com a voz trêmula e os olhos marejados, decidiu contar. Nem ele imaginava o que aconteceria depois. Antes de começar, é importante dizer que todos os nomes e locais dessa história foram alterados para proteger a identidade das pessoas envolvidas. Mas o que você vai ouvir agora aconteceu. E acontece muito mais do que a gente imagina. Essa é a história de Lucas, um adolescente de 16 anos que vivia preso dentro de um silêncio. Não porque não tivesse o que dizer, mas porque tinha medo de falar, medo de ser quem era, medo de não caber no mundo, ou pior, de ser expulso dele pelo próprio pai. E antes da história começar, comenta aqui de qual cidade você está assistindo esse vídeo. É sempre emocionante ver até onde nossas histórias chegam, mas também comenta: você já se sentiu diferente e teve medo de contar a verdade para alguém que ama? Agora se prepara, porque o que aconteceu com o Lucas vai te fazer pensar muito sobre o peso das palavras, o medo do julgamento e o poder de um simples tudo bem ser você. Lucas era um menino calado, não por timidez, mas por medo. Desde pequeno, aprendeu que as palavras erradas podiam doer mais do que uma surra. E naquela casa, ele vivia pisando em cacos de vidro invisíveis. Seu pai, Antônio, era o tipo de homem que se orgulhava de ser raiz. Gostava de repetir que homem de verdade tem que gostar de mulher, jogar bola e nunca chorar. E Lucas nunca se encaixou em nada disso. Enquanto os meninos da escola falavam das meninas, ele fingia interesse. Enquanto o pai o chamava para ver futebol, ele dizia estar cansado só para não ter que escutar os comentários machistas de sempre. E à noite, quando se trancava no quarto, ficava olhando para o teto tentando entender o que tinha de errado com ele. Por que eu não sinto o que eles sentem? E pensava, ele não se via atraído por meninas, mas também não se sentia atraído por meninos. Era como se o mundo inteiro falasse uma língua que ele não sabia decifrar. Aos 16 anos, já havia tentado forçar sentimentos. Já beijou uma garota só para provar para si mesmo que era normal, mas não sentiu nada. Nenhum frio na barriga, nenhum arrepio. E quando os amigos zombaram dizendo que ele beijava feito robô, Lucas riu por fora, mas por dentro sentiu uma vergonha que queimava. Certa noite, ao jantar, o pai soltou uma piada sobre um vizinho que havia virado gay. A mãe deu um meio sorriso nervoso. Lucas ficou em silêncio, com o garfo parado no ar. Antônio percebeu e perguntou: "Que foi? Tá com pena do viadinho, é?" O coração de Lucas disparou. "Não, pai, claro que não", respondeu rápido, baixando o olhar. O pai riu e continuou a comer satisfeito. Mas naquele momento, algo se partiu dentro de Lucas. Ele percebeu que, mesmo se um dia quisesse contar a verdade, mesmo se quisesse entender quem era, o pai nunca aceitaria. E foi aí que o medo começou a virar rotina. O medo de falar.
de ser descoberto, de não ser amado. Todas as noites, antes de dormir, Lucas olhava o reflexo no espelho e sussurrava para si mesmo: se eu contar, ele vai me odiar. Mas o que ele não sabia é que, em pouco tempo, a vida trataria de colocar tudo para fora. E o segredo que ele escondia com tanta força ia explodir da pior forma possível. Os dias na casa de Lucas pareciam sempre iguais, mas dentro dele o tempo corria rápido e pesado. Na escola, as conversas sobre namoros e ficadas só deixavam ele mais perdido. Os colegas o chamavam de Santinho, porque nunca falava de meninas. E alguns, mais cruéis, cochichavam que ele devia ser viadinho, igual ao primo da rua de trás. Lucas fingia não ouvir, mas cada palavra virava uma ferida. E o pior, ele mesmo já não sabia mais o que era ou o que sentia. Não se reconhecia em nenhum rótulo, em nenhum lugar. Em casa, o pai começou a notar o silêncio demais. A ausência de amigos, de namoradas, de vontade de ser homem. Um sábado à noite, enquanto Antônio tomava cerveja com um vizinho na varanda, o homem comentou: "Tua mulher é linda", mas o garoto puxou o gênio dela. Sensível demais. Antônio soltou uma risada curta, mas aquilo ficou ecoando na cabeça dele como uma provocação. Na semana seguinte, começou a testar o filho. Deixava o celular aberto em vídeos de mulheres nuas, mandava piadas obscenas no grupo da família, falava alto sobre como é bom ser homem de verdade. Lucas tentava disfarçar o desconforto, mas o pai notava. Notava e se irritava ainda mais. Certo dia, Antônio entrou sem bater no quarto. Lucas estava no computador, vendo um vídeo de um rapaz falando sobre autoconhecimento, identidade e sobre como não se sentir atraído por ninguém também era algo possível. O pai franziu a testa. "Que porcaria é essa que você tá vendo, moleque?" "É só um vídeo", respondeu tremendo. "Vídeo de quê? De viado se fazendo de coitadinho?" Lucas tentou se explicar, mas a voz travou. O pai arrancou o fone do ouvido dele e jogou longe. "Tá me envergonhando dentro da minha própria casa?" A mãe tentou intervir, mas ele mandou que ela ficasse quieta. Lucas só conseguiu correr para o banheiro e trancar a porta, enquanto o coração batia tão forte que parecia querer fugir junto. Aquela noite foi a mais longa da vida dele. No espelho, as lágrimas escorriam e ele sussurrava: "Eu não sei quem eu sou, pai, mas eu também não queria ser o que te decepciona." No dia seguinte, o silêncio dominou a casa. O pai fingia que nada tinha acontecido, mas o olhar de desprezo dizia tudo. Lucas percebeu que viver escondendo era a única forma de sobreviver. Mas o destino não costuma respeitar segredos por muito tempo. E bastou um pequeno descuido, uma mensagem no celular, uma conversa mal interpretada, para que tudo viesse abaixo. O que o pai descobriria a seguir mudaria a vida de todos dentro daquela casa. Os dias seguintes foram um campo minado. Lucas evitava cruzar o olhar do pai. Falava o mínimo possível e passava o máximo de tempo trancado no quarto. Antônio, por sua vez, fingia que tudo estava normal. Mas o silêncio dele era o tipo mais perigoso, aquele que vinha antes da tempestade. Numa noite de quinta-feira, o celular de Lucas vibrou sobre a mesa da sala. Ele estava no banho. Antônio, que nunca respeitava a privacidade, viu a tela acender. A notificação mostrava o nome de Pedro, colega da escola. Um menino conhecido por ser abertamente gay. E a prévia da mensagem dizia apenas: "Você não precisa ter medo, tá? Eu entendo o que você sente." Antônio sentiu o sangue ferver. Pegou o celular e abriu a conversa inteira. E lá estavam as mensagens que para ele soaram como a confirmação do pecado. Lucas contava que se sentia diferente, que não se via atraído por meninas e que, se algum dia se apaixonasse, achava que seria por alguém que o fizesse se sentir seguro. Talvez um garoto. O pai gritou o nome dele do banheiro e o coração de Lucas quase parou. Saiu enrolado na toalha, tremendo, e viu o celular nas mãos de Antônio. O olhar do homem era de fúria, mas também de decepção profunda. O tipo de olhar que mata antes mesmo de bater. "Isso aqui é o quê?" perguntou o pai com a voz trincada.
Lucas tentou responder, mas só balbuciava. É conversa de amigo, pai. Eu só estava desabafando. Desabafando? Dizendo que quer namorar homem, que tem medo de ser diferente. O silêncio pesou. A mãe na cozinha ouvia tudo com as mãos trêmulas. Lucas engoliu em seco as palavras entaladas. Pai, eu nem sei o que eu sou. Eu não sinto nada por ninguém. Eu só tô tentando entender. Antônio avançou com o dedo em riste. Entender o quê? Que você é uma vergonha? Que eu criei um frouxo dentro da minha casa. Lucas tentou segurar as lágrimas, mas elas vieram. Pai, por favor, não grita comigo. Eu não fiz nada errado. Mas Antônio não ouviu. A raiva dele não era só preconceito, era medo de ver ruir a imagem de homem forte que ele achava que precisava sustentar. E naquele momento, o medo virou violência. Um empurrão, um grito, o som de um copo quebrando no chão. A mãe correu para separar os dois, gritando o nome deles em desespero. Lucas fugiu para o quarto, trancou a porta e deslizou até o chão, soluçando. Lá fora, o pai continuava berrando. Eu não criei viado nessa casa. Amanhã você vai para a igreja comigo e o pastor vai dar um jeito nisso. Naquela noite, Lucas percebeu que não dava mais para esconder quem era, mesmo sem saber exatamente quem era. Mas também entendeu que revelar a própria verdade podia custar caro. E ele começava a se perguntar se valia a pena continuar tentando ser aceito por alguém que só sabia odiar o que não entendia. O sol mal tinha nascido e Antônio já estava de pé, batendo na porta do quarto do filho. Levanta, a gente vai para a igreja, o pastor vai conversar contigo. Lucas, com os olhos inchados de tanto chorar, fingiu dormir. Mas o pai arrombou a porta com um chute seco. Eu disse para levantar, Lucas. A mãe correu, tentando intervir. Antônio, por favor, ele não está bem. E vai ficar pior se continuar com essa viadagem, gritou o homem, puxando o filho pelo braço. Lucas tentou resistir, mas era fraco demais. Foi arrastado até a sala, descalço, ainda com o rosto molhado de lágrimas. O pai apontou para uma cadeira. Senta aí, você vai me ouvir. O silêncio que se seguiu foi sufocante. O homem respirou fundo e começou a falar, cuspindo cada palavra como se fosse veneno. Eu dei tudo para você. Comida, estudo, teto. E é assim que me retribui? Querendo ser uma vergonha? Lucas baixou a cabeça. Eu não quero ser vergonha de ninguém, pai. Então muda. É simples. Vai para a igreja, ora. Vira homem, retrucou ele, batendo a mão na mesa. Foi aí que algo em Lucas quebrou. Não foi coragem, foi cansaço. Cansaço de se odiar, de tentar agradar, de viver com medo do próprio pai. Ele ergueu o rosto, com os olhos marejados e a voz trêmula. Pai, eu não sei o que eu sou. O pai franziu o senho, confuso. O que você está dizendo? Eu não sinto atração por mulher, mas também não por homem. Eu só não sinto. Eu não sei o que há de errado comigo, mas não é pecado existir assim. O pai riu, debochado. Isso é frescura de adolescente, coisa que se cura na marra. Lucas se levantou, de punhos cerrados, e gritou. Não é frescura, eu só queria que o senhor me ouvisse. Eu não escolhi ser assim. Eu passo noites achando que sou um erro, achando que o senhor nunca vai me amar. Se eu não for o que o senhor quer, as palavras ecoaram pela casa. A mãe chorava em silêncio. Antônio ficou paralisado, com o rosto endurecido. Por um instante, o silêncio foi tão pesado que doía. Até que ele murmurou. Você precisa de vergonha na cara, não de piedade. Lucas olhou para o pai e algo dentro dele se apagou. Sem dizer mais nada, pegou a mochila, colocou algumas roupas e saiu pela porta. A mãe tentou impedi-lo, mas ele só disse, eu volto quando o Senhor conseguir me ver como filho, não como erro. O portão bateu e o som ecoou como um ponto final. Aquela manhã seria lembrada para sempre. Não como o dia em que o pai o levou para a igreja, mas como o dia em que Lucas finalmente gritou quem era, mesmo sem saber o nome do que sentia.
Mas do lado de fora, o mundo também não seria fácil. E enquanto ele andava pela rua sem destino, o telefone começou a vibrar no bolso. Era Pedro. E aquela ligação mudaria tudo. Lucas atendeu o telefone com a voz embargada. Do outro lado, Pedro perguntou calmo: "Tá tudo bem?" E ele só conseguiu responder: "Eu saí de casa." Pedro não fez mais perguntas. Só disse: "Vem pra cá." Lucas passou 2 noites na casa do amigo. Foi a primeira vez que alguém o ouviu sem julgamentos, sem tentar corrigir. Pedro não queria saber se ele era gay, assexual ou qualquer outra coisa. Queria apenas saber se ele estava bem. E pela primeira vez, Lucas sentiu paz. A mãe ligou, desesperada. Mas ele ainda não tinha coragem de voltar. O pai, orgulhoso, não deu notícia alguma. Parecia que cada um tinha se trancado dentro do próprio silêncio. Os dias se arrastaram. Lucas começou a escrever. Colocava tudo no papel. A raiva, o medo, a dúvida, o amor que ainda sentia pelo pai, mesmo depois de tudo. E foi escrevendo que percebeu algo. Ele não precisava de respostas prontas para existir. Não precisava escolher quem era. Bastava se aceitar do jeito que era, mesmo que ainda não soubesse se era isso ou aquilo. 1 mês depois, Antônio apareceu na porta da escola. Lucas o viu de longe, parado, segurando o boné com as mãos trêmulas. O coração do menino disparou. Quis fugir, mas ficou. O pai se aproximou devagar. "Posso falar contigo?" perguntou com a voz rouca. Foram até uma praça próxima. O homem demorou a começar. "Eu li suas anotações. Sua mãe achou no quarto." Lucas abaixou os olhos, sem saber o que dizer. Antônio continuou: "Eu sempre achei que ser pai era proteger, ensinar, mas eu te machuquei tentando te consertar." Fez uma pausa. "Eu não entendo tudo isso, filho, mas estou tentando. E se você quiser, eu quero tentar entender com você." As lágrimas que Lucas segurava há semanas finalmente caíram. Ele não sabia se aquele pedido de perdão era o bastante, mas era o primeiro passo. Abraçaram-se em silêncio. Um abraço desajeitado, pesado, mas verdadeiro. Depois daquele dia, nada se resolveu da noite para o dia. Ainda havia olhares duros, comentários na escola, confusão dentro dele, mas pela primeira vez ele não estava sozinho. O tempo passou. Anos depois, Lucas virou psicólogo. Dedicou a vida a acolher jovens que, como ele, não sabiam quem eram e eram julgados por isso. Certo dia deu uma palestra numa escola sobre respeito e empatia. Ao final, um menino levantou a mão e perguntou: "E se o meu pai nunca me aceitar?" Lucas sorriu com tristeza e respondeu: "Às vezes, o amor precisa de tempo para desaprender o medo." Silêncio. Depois, aplausos. E enquanto o público o aplaudia, ele pensou: "Foi por isso que eu sobrevivi, para transformar o que doeu em abrigo para os outros." E agora eu te pergunto, se fosse você no lugar de Lucas, teria coragem de se aceitar mesmo sabendo que poderia perder o amor do seu pai?